Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Tinha esse homem 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. E era o homem mais rico do Oriente. A história de Jó é uma história maravilhosa, uma das histórias mais lindas da Bíblia, na minha opinião. E ela começa contando sobre a sua integridade com Deus e sobre o nível de riqueza que ele possuía. Ter riquezas não é problema. O problema é quando elas dominam você. E esse homem era um homem que Deus tinha tido ele como íntegro, correto, perfeito em todos os seus caminhos. E o capítulo 1 fala que certo dia os filhos de Deus vieram à presença de Deus para se apresentar e entre eles veio Satanás. É uma história interessante de se pensar aqui. Quem são esses filhos de Deus? Porque Deus nunca chamou anjos de filhos de Deus. Nunca Deus chamou anjos de filho. É uma história para a gente estudar depois. Mas Satanás veio no meio deles e se apresentou. E o Senhor pergunta para ele, de onde você veio? E ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Um vagabundo. Andando por aí e arrumando confusão para todo mundo. E Deus então fala assim, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, me teme e se desvia do mal. Satanás disse, será que não é porque você fez uma cerca em volta dele? É por isso que ele te teme? Pelos bens que você deu, pela quantidade de riqueza que ele tem? Ele está protegido. Quer dizer, em outras palavras, ele já tinha tentado atacar e não conseguia. E tudo que ele possui, Deus fala, eu autorizo, está na tua mão, mas não toque na sua vida. Começa uma série de testes na vida de Jó, sem Jó saber. Você imagina que o dia começa de forma perfeita para alguém, e de repente no final do dia, é como se pedras caíssem sobre a cabeça daquela pessoa. Jó não sabe. Mas o mal está se encaminhando contra ele de forma devastadora. Eu não sei como ele começou aquele dia, mas eu sei como ele terminou. E a Bíblia fala que levantou-se ladrões e atacaram os seus rebanhos, os seus celeiros, roubaram o seu gado, incendiaram os seus celeiros, destruíram as suas plantações, levaram tudo o que ele tinha. Eles atacaram de todos os lados. E os repórteres estão ali falando para Jó sobre o que aconteceu, quando chega alguém e fala assim, os seus 10 filhos estavam reunidos em uma casa, em uma comemoração, e bateu um vento dos 4 cantos e derrubou a casa, e ninguém sobreviveu. Eu não sei se você já teve a experiência de perder um filho. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã. Eu não tive essa experiência e nem quero ter. Porque não é normal para um pai enterrar um filho. Mas a Bíblia fala que Jó teve esse mal na sua vida com todos os seus filhos no mesmo dia. Todos os seus 10 filhos estavam mortos. E no final daquele dia, ele fala assim, eu recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Jó não pecou. Mas você imagina a dor? O sofrimento, a angústia, as incertezas, as perguntas, as dúvidas que param sobre esse coração? Um homem que dominava sobre a terra, era íntegro, era correto e recebe o mal? O mal não é reservado só para o ímpio? Aqui começa então a defesa dos teólogos.
daqueles que acham que conhecem a palavra quando vê você sofrendo e começam então a divagar sobre o que foi que Deus fez para você. E Jó continua sua vida ali por um instante, quando Satanás volta lá na presença de Deus e Deus fala assim: você viu? Eu permiti que você incitasse contra Jó e ele permaneceu temente a mim. Satanás então traz uma frase: tudo que o homem tem dará pela sua vida. Deus então olha para ele e fala assim: vai lá e toca nele. E Satanás fala: você vai ver que se eu tocar, ele vai blasfemar de ti na tua face. Sem Jó saber. Deus está constituindo Jó como advogado de Deus. Jó sendo advogado do Eterno sem saber. Uma pergunta para você. Qual é o pensamento de Deus sobre você? O que Deus pensa ao seu respeito? Você parou para pensar isso? Quais as respostas que Deus tem sobre você? E a Bíblia fala que então que Satanás sai, eu acredito que em toda velocidade. Entenda isso. Esse inimigo, ele vai somente aonde Deus permite. Ele não pode, é como um cachorro numa coleira. Ele só vai aonde o dono deixa. Ele só morde se o dono permitir. Satanás ainda está na coleira de Deus. E vai ser assim para sempre. E aquele homem agora cai numa doença terrível, uma lepra maldita vem sobre ele. E o seu corpo agora está deformado, fedendo, apodrecendo vivo. E ele então sai para fora da sua casa e vai para o meio de um canto e pega pedaços de caco de telha para se coçar. E a sua mulher, que com certeza partilhou de toda aquela dor, se levanta e fala assim: você ainda mantém a sua integridade? Olha a palavra, Deus falando que Jó era íntegro, e a mulher agora falando por que ele mantém a integridade. Você mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Realmente há uma grande amargura no coração dela. A tentação está ali, a proposta está ali, encerra com a sua vida. É só você abrir a boca e falar. E a Bíblia fala que Jó olha para ela e fala assim: você fala como as pessoas loucas. Eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não foi depois disso que o sofrimento acabou. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele deve ter levado em torno de 5 a 7 meses naquela condição. Porque é o tempo que levava para destruir uma pessoa completamente. E para piorar a situação, 3 supostos amigos de Jó aparecem. Bildade, Zofar e Elifaz. Sentam durante 7 dias perto dele em silêncio, talvez em sinal de respeito, meditando o que aconteceu com esse homem que a gente conhecia. Os amigos do tempo da bonança, da riqueza, da fortuna. E agora, quando eles começam a abrir a boca, eles começam a acusar Jó do que Jó não havia feito. Os teólogos, os donos do conceito de achar que o que você está passando, eles têm a resposta. E acusam Jó de roubo, de adultério, de destruir o direito de viúvas e de órfãos, e nada disso Jó era. E nada disso Jó tinha feito. O próprio Deus é testemunha de Jó. E aí eles lançam Jó dentro de um poço que ele fica circulando em volta do seu próprio problema, que é onde muitas vezes nós caímos. Quando estamos diante de um fato, de uma angústia, e começamos a tentar achar justificativas. Jó tenta se justificar perante aqueles homens, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não sou assim. E os caras acusando, e ele se defendendo. Enquanto Jó está nesse campo, nada muda. Enquanto você estiver no campo da defesa,
Deus não pode fazer nada. Percebe que Deus está permitindo Jó ir, falar, discursar, se autodefender, mas nada mudou. Até que Jó começa a lançar agora as suas perguntas, suas questões para cima. E ele chega a um ponto muito arriscado, quando ele fala assim: aonde Deus está? Será que alguém pode me levar à presença de Deus e nós dois sermos apresentados no tribunal? Que loucura, Jó! E de repente ele está tentando ser julgado junto com Deus. Aí depois ele: não, mas se eu fizer isso, quem vai ser o juiz vai ser o próprio Deus. Então vai estar mal para mim. E ele lança 16 porquês, por quê? Um monte de perguntas, um monte de justificativas, um monte de angústias, 35 lamentos. E Deus não responde. Até que aqueles 3 caras deixam Jó e aparece um quarto homem. Essa é uma figura muito interessante, Eliú, que ele vem tentar apaziguar os ânimos de Jó. Quando um Eliú aparecer na sua vida, tentando fazer você se calar e: ei, calma, ei, começa a olhar mais para Deus, ei, para de se justificar, é uma figura do Espírito Santo. E ele vai apaziguando os ânimos de Jó, porque daqui a pouco uma outra tempestade vai se levantar. E Jó, depois de Eliú falar, ele ainda continua alguns lamentos, e a Bíblia fala no capítulo 38 que uma grande tempestade se levantou. E agora o próprio Deus vai falar. E Deus começa falando, perguntando. Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Nenhuma. Ele fez 70 perguntas para Jó. E ele começa falando assim: é Jó, seu nome, né? Onde é que você estava quando na manhã da criação as estrelas alegremente cantavam quando eu criava tudo? Você estava lá, você é bem velho, não é? Deus começa a chocar Jó com questões, com perguntas que ele não tem resposta. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando Deus fala com você, mesmo que sejam perguntas, Ele está elevando você de nível. No meio daquela tempestade que ele já estava acostumado, que foi lá que a sua vida foi destruída, está vindo perguntas do próprio Deus para ele. E quando vai terminando lá, a Bíblia fala que Jó está assim, ó. Ele fala assim: eu tenho que botar minhas 2 mãos na boca, porque eu não sei nem o que falar. Ele fala: não, você tem que falar. Deus fala: você é homem, levanta, fica de pé, cinge os teus lombos, fica na minha presença como um homem, não fica jogado. Vamos, levanta, responde. E ele não responde nada, porque ele não sabe nada. A sabedoria dele é limitada. Deus falou assim: quem é você para tentar chocar a minha sabedoria? Só que Deus está só colocando os pingos nos is. Porque a história de Jó vai mudar. E de repente vem um silêncio. E a Bíblia fala que Jó começa a jogar cinza sobre a cabeça. Sabe o que é isso? Eu me humilho no pó diante de reconhecer que eu não sou nada. E ele começa ali a se humilhar. E aqueles 3 amigos estão aqui, ó, indo numa direção contrária. Porque você já viu que alguns amigos, eles aparecem só para falar. Mas eles não aparecem para mudar a sua vida. Eles são bons de teoria, mas eles não têm prática nenhuma. E eles estavam indo embora. Deus falou: vocês estavam indo aonde? Vocês 3 aí.
A gente foi lá falar com Jó e deixamos as nossas considerações e a gente está indo para nossa casa. Não, vocês não vão não. Vocês vão pegar ovelhas e cordeiros e vocês vão voltar lá. E vocês vão oferecer sacrifício por vocês. E o meu servo Jó vai orar por vocês. E eu não vou tratar vocês no nível da loucura de vocês. E se o meu servo Jó não orar por vocês, eu mato vocês. As coisas começaram a mudar. Eu fico imaginando. Não está escrito, mas eu imagino. Quando Jó vê aqueles caras voltando de novo, eu acho que ele pôs a mão na boca de novo. Falou assim, não, de novo não. Outra vez. Mas eles estavam trazendo carneiro. E de repente eles chegam e se humilham e falam assim, Jó, Deus mandou a gente aqui de volta. E ele pediu para que você orasse por nós. Porque se você não orar por nós, a gente vai morrer. Tá entendendo? Quem é justo? Fazem o altar, fazem o sacrifício por eles. Entenda que Jó ainda está leproso. Ainda está fedendo. Ainda é contagiosa a lepra. Está pronto o altar. Eles oferecem o sacrifício. E começa a oração. Deus está mudando o nível de Jó do campo da lamentação e da justificativa para o campo da intercessão. É aonde a sua vida muda. Não é na lamúria, na justificativa e falar que não foi você que a sua vida vai mudar. É na intercessão pelos ímpios que te acusaram. Pelos ímpios que fizeram você sofrer. Mas como que é essa oração? Não está escrita, mas eu imagino. O que Jó perdeu? A saúde, a família e todos os seus bens. Aqueles caras ainda têm. E Jó tinha uma cerca. E eu imagino que a oração dele foi assim. Pai, aqui na minha frente está o Bildade, o Zofar e o Elifaz. O Senhor sabe quem eles são. O Senhor os conhece antes mesmo do nascimento. E eu peço, eu clamo, eu intercedo que o Senhor os cerque com a sua proteção. Não permite que o mal chegue na casa deles. Não permite que os seus bens sejam roubados. Os seus filhos, Pai, protege, cerca, dá saúde. Façam com que eles vivam muito tempo. Já não tem mais filho. Protege os seus bens. A saúde, Senhor. Faz com que essas doenças não peguem nele, que a praga não se apegue a eles. Eu não sei o que Jó orou, mas eu acredito que foi assim. E eu acredito também que ele está orando, colocando a mão naqueles caras. Eles não têm escolha. É preferível ser um leproso vivo do que um saudável morto. E foi Deus que mandou eles voltarem. Só que, quando a oração termina, a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando a oração terminou, ele olha para suas mãos, não tem lepra. Ele olha para o seu corpo, não tem nada. Ele olha para o horizonte dos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, a poeira está levantando. Pessoas que Jó conheceu, parentes, ex-amigos, estão vindo trazendo ouro, prata, bens. Ouviram falar, quem que contou para eles? Eles estão vindo socorrer Jó
tanto socorro que Jó já tinha feito. Só que ele já encontra o Jó saudável. E Jó então os recebe com alegria. E quando a gente olha lá no final, no capítulo 42, a Bíblia fala que Deus deu o dobro de tudo quanto Jó tinha antes. 7.000 ovelhas, 14.000 carneiros, e tudo foi dobrando. A sua vida dobrou. E a Bíblia fala que Deus deu 10 filhos para Jó. Peraí, ele não tinha 10? Deus não tinha que dar 20? Não. O filho que você perdeu, você não perdeu. Ele mudou de endereço. Jó tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Ele tinha 20. Quando termina, ele fala assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu de andar contigo. A história de Jó, ela não está aqui por acaso. Talvez ela esteja inserida no meio da Bíblia aqui, bem pertinho dos Salmos, dos hinos, exatamente para mostrar para nós que existe um antes e depois. Daquele que diz conhecer a Deus e daquele que conhece. Daquele que fala que anda com Ele e daquele que realmente o conhece no dia a dia. A Bíblia fala que Jó enjoou de viver. E eu vi uma ilustração do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso, que ele fala assim, que um homem estava no final da sua vida e queria conhecer o mar. E seus parentes então levaram para perto do mar. E ele chegou ali, tirou o seu sapato, botou o pé na areia, foi andando até o mar, pôs os seus pés naquela água salgada, as ondas bem leves chegaram. Ele senta na areia e então fala assim: obrigado Deus, agora eu conheço o mar. Está passando ali um outro homem. Ouviu aquela frase, voltou, pôs a mão no ombro dele e falou assim: meu amigo, eu também conheço o mar. Era um marinheiro de 50 anos do mar. A pele toda enrugada, do sol, do sal, da experiência de ter andado lá dentro. O que Deus quer de você é que você o conheça verdadeiramente. Que você mude de nível, do nível de ouvir falar, para o nível de andar com Ele. A sua vida vai mudar completamente. Que Deus te abençoe muito. Que Deus mude a sua história definitivamente. E que você seja um instrumento de lembrança no futuro de um homem, de uma mulher que realmente andou com Deus. Deus te abençoe.